Pessoal, retornando então, nós paramos no atenção, sujeito zeugmático. O que seria o zeugma? Zeugma é uma figura de linguagem que retoma algo que já foi falado anteriormente, certo? Então nós vamos ter aí um sujeito que já foi citado. Num exemplo como esse, muitas pessoas participaram da manifestação, protestavam contra o racismo. Aí tá lá, marcou-se, protestavam e pede para vocês situarem o sujeito. Quem protestava? Não sei, sujeito indeterminado? Não. Quem protestava? Muitas pessoas, que havia sido citada na oração anterior, no período anterior. Então, cuidado nas tiras humorísticas, muitas vezes um quadrinho vem repetindo um sujeito que apareceu no anterior e que traz o sujeito oculto. Qual é a finalidade do sujeito oculto? Não repetir, evitar a repetição. Então não vou falar aqui novamente. Muitas pessoas protestavam contra o racismo. Então acontece um sujeito zeugmático. É um outro termo que vocês podem identificar também no vestibular. De repente, na alternativa está lá, sujeito zeugmático. O que quer dizer? O sujeito oculto que apareceu na oração, no período, no parágrafo anterior e que vocês conseguem identificar, tá bem? Então, é uma forma de o sujeito oculto também se apresentar através do zeugma, tá? Aí nós vamos vir para o segundo tipo de sujeito, que é o sujeito indeterminado. É aquele que existe, mas que eu não consigo determinar, eu não consigo identificar. Então ele acontece em duas situações, com o verbo na terceira pessoa do plural, sem indicação do sujeito. Por exemplo, falaram bem de vocês. Começa num verbo na terceira pessoa do plural. Quem falou? Não sei. A frase não conta. Poderia ser os professores falaram, os colegas falaram, os diretores, os coordenadores, os familiares, os amigos. Admite uma série de respostas que eu não consigo identificar. Muitas vezes fala, quem falou? Eles falaram, sujeito oculto. Não existe sujeito oculto em terceira pessoa do plural. Por quê? Porque a intenção é exatamente não identificar quem é que fez a ação de falar. Quem falou? A resposta vai ser não sei. Então, o que eu vou ter aqui? Um sujeito indeterminado. E a frase todinha vai fazer a função de predicado. A mesma coisa no sujeito oculto. A frase todinha vai cumprir o papel de predicado, tá? Segunda situação de sujeito indeterminado, com o verbo na terceira pessoa do singular, acompanhado da partícula ser. O que é esse ser? Chamamos índice de indeterminação do sujeito. Então, quando eu não quero contar quem é o sujeito, muitas vezes nós fazemos uso do sujeito indeterminado. Por exemplo, precisa-se de funcionário habilitado. Pergunta-se, quem precisa? Não sei. A frase não conta. É uma ideia genérica. Precisa-se de uma maneira geral. Não está falando eu preciso, ou você precisa, ou nós precisamos. Precisa-se de funcionários. Quem? Não sei. Neste caso, nós vamos ter um sujeito indeterminado. Este ser vai se chamar índice de indeterminação do sujeito. Quando é que ele acontece? Com o verbo intransitivo, por exemplo, come-se muito bem neste restaurante. Quem é que come? Não sei. A frase não conta, fala uma ideia genérica que o restaurante é bom. Sujeito indeterminado. Com o verbo transitivo indireto, como a gente fez aqui, precisa-se de funcionário. Trata-se de problemas complexos. Quem trata? Não existe, não tem uma resposta para essa pergunta. Sujeito indeterminado. E verbo de ligação, ficou-se apreensivo durante a manifestação. Quem que ficou apreensivo? Não sei, a frase não conta. Então, na verdade, nós vamos ter nessas três situações sujeito indeterminado. Aí eu peço
chamo a atenção de vocês para o seguinte. Numa frase do tipo, escreveu-se o texto, se eu fizer a pergunta, quem escreveu? Eu vou falar, não sei. Aí nós vamos pensar numa outra possibilidade. Ela aceita a voz passiva? Sim, o texto foi escrito. O que foi escrito? O texto. O sujeito daqui é o mesmo sujeito daqui. Então eu não pergunto quem escreveu, mas eu pergunto o que se escreveu. O que foi escrito? O texto. Toda vez que ele aceita a voz passiva, eu vou ter um sujeito paciente e não um sujeito indeterminado. Então, cuidado que a confusão aqui existe, mas se vocês perceberem que nesta daqui aceita a voz passiva, nesta daqui o verbo é transitivo direto, quem escreve, escreve alguma coisa, tá certo? Então, o que nós vamos ter? Sujeito paciente. Simples, determinado, paciente. Ele é as três coisas. E existente, porque ele também existe. Então, nós vamos ter aqui, aceita a voz passiva, de funcionar habilitado é precisado, não aceita a voz passiva. Essa é a diferença fundamental entre sujeito indeterminado, não aceita a voz passiva. Ele acontece com verbo intransitivo, transitivo indireto e verbo de ligação acompanhado do ser. E o sujeito paciente? Ele acontece com verbo transitivo direto acompanhado do ser. No sujeito paciente, eu passo para a voz passiva analítica sem problema. O texto foi escrito. Aí eu pergunto, o que foi escrito? O texto. O que se escreveu? O texto. É o mesmo sujeito. Então, quem tem dificuldade para encontrar, passa para a voz passiva, o sujeito da passiva analítica é o sujeito da passiva sintética. Certo, pessoal? Então, agora nós vamos trocar a lousa para concluirmos com o sujeito inexistente. Tudo bem? Então, pessoal, para concluirmos o estudo de sujeito, aí nós chegamos no sujeito inexistente. In quer dizer não. É um sujeito que não existe. Ele equivale àquilo que nós chamamos também de oração sem sujeito. Minutinho que eu vou tomar uma água. Quando é que ele vai acontecer? Então vejamos. Com os verbos impessoais. Quais são os verbos impessoais? Aqueles que não têm plural. Ele está sempre, esse verbo vai estar sempre na terceira pessoa do singular. Então, este daqui, ó, é um dado importante. Porque se ele tiver flexionado em plural, eu já sei que sujeito inexistente é impossível, tá certo? Ele se apresenta sempre na terceira do singular. Por exemplo, havia muitas pessoas na manifestação. Se eu perguntar quem que havia, eu vou falar muitas pessoas, sujeito. Não. Se eu pego o verbo haver e troco por existir, existiam muitas pessoas na manifestação. Ele é sujeito inexistente. Esse muitas pessoas aqui é um objeto direto. Não tem sujeito para o verbo haver quando ele tem o sentido de existir. Não tem sujeito para o verbo haver quando ele indica tempo passado. Há anos estudo aqui. Qual é o sujeito de a? Não tem sujeito. Por quê? Porque ele está indicando o tempo passado, tá? Os fenômenos da natureza são fáceis de vocês identificarem. Choveu, ventou, trovejou. Quem? Não existe. É um fenômeno que a natureza executa. Então, não existe um elemento, vamos dizer assim, responsável pela ação de chover, ou de trovejar, ou de nevar, ou de ventar. Não tem. A não ser que ele esteja em sentido figurado. Choveram bênçãos do Papa. Aí sim, sentido figurado. Mas no sentido literal, fenômeno da natureza, não tem sujeito. Certo? Ou então o verbo fazer, que também não tem plural. Faz frio, faz calor. Faz dias quentes, faz dias frios.
Faz anos que estudo nesta escola. Não tem quem. Não existe. Então, esses verbos que são chamados de verbos impessoais é que trazem o sujeito inexistente. Simplesmente não existe. Então, cuidado para não confundir com o verbo haver quando ele está sendo trabalhado como um verbo auxiliar. Muitas pessoas haviam participado da reunião. Então, aí ele não dá para você, muitas pessoas existiam participado. Ele não aceita essa troca. Então, na verdade, o verbo é participar. E o haviam está como um verbo auxiliar para formar o tempo composto. Quem havia participado? Muitas pessoas. Aí ele tem sujeito normalmente, tá? O quarto e último tipo de sujeito é o sujeito que se apresenta em forma de oração. Por exemplo, seria bom, eu pergunto, o que seria bom? Que o racismo não existisse. O sujeito do verbo seria é a oração seguinte inteirinha, que o racismo não existisse. Que oração é essa que vocês já conhecem? A oração subordinada substantiva subjetiva. Então, a oração subjetiva, ela é o sujeito da oração principal. Então, se eu falasse, qual é o sujeito de seria? Que o racismo não existisse. Qual é o sujeito de existisse? Racismo. Então, lembre-se, cada verbo está articulado com um sujeito. Tá certo, pessoal? E aí, vamos dizer assim, nós vamos ter um sujeito em forma de oração. Chama a atenção de vocês de uma maneira geral agora, na classificação do sujeito em geral. Que muitas vezes nós vamos ter essa frase, a manifestação que protestava contra o racismo atingiu o mundo. Se eu falasse para vocês qual é o sujeito de atingiu, vocês iriam falar, quem que atingiu? A manifestação, certo? Mas se eu falasse para vocês, qual é o sujeito de protestava? Quem é que protestava? A manifestação. Aí vocês vão ter sujeito oculto, zeugmático? Não. A manifestação está representada por esse que relativo. Aí, no caso, o sujeito é esse pronome relativo. Tá certo? Então, muitas vezes eles colocam, e daí eles põem na alternativa a manifestação e em outra alternativa o que como sujeito. E o sujeito é o que. Ele retoma a palavra manifestação. Ele é um anafórico de manifestação. Mas o sujeito de protestava é que corresponde à manifestação. Cuidado com essa pegadinha aí na classificação do sujeito. Certo, pessoal? Tudo bem? Lembraram-se direitinho de tudo que nós já havíamos visto no segundo ano, né? É uma revisão, trazendo um pouco mais o perfil do vestibular. E se vocês já receberam uma apostila, vocês vão fazer o exercício em classe da página 68, o exercício de 1 a 6, tá? E no plural, a tarefa mínima e complementar referente ao capítulo do sujeito. Se não receberam a apostila, vocês vão fazer somente a tarefa mínima e complementar. Eu já fechei a nota fator de vocês. No decorrer dessa semana, nós repassaremos para vocês. Eu dei 3 pontos para aquilo que eu tinha anotado na ficha de participação, enquanto nós tivemos aula presencial, e mais 2 pontos por aquilo que vocês fizeram na tarefa mínima e complementar. Eu considerei até o conteúdo que caiu na prova hoje, que vai cair na prova hoje para vocês, tá certo? Então, nós vamos ter aí o cômputo até a aula da prova, até o último conteúdo da prova. Tirei a porcentagem e, vamos dizer assim, depois eu apresentarei para vocês como eu faço sempre. Eu mandarei a foto da página que traz a nota fator para vocês constatarem o que foi feito, o que não foi feito, para vocês entenderem a nota de vocês. Tudo bem? Então, eu espero que vocês façam uma boa prova, que dê tudo certo,
que, vamos dizer assim, que vocês estejam entendendo e estejam aproveitando, revendo os conteúdos do segundo ano, lembrando os itens, e hoje o assunto foi sujeito. Certo, pessoal? Uma boa semana, uma boa prova, um bom trabalho para vocês. Fiquem em paz, fiquem com Deus. Beijo grande, tudo de bom para vocês e para seus familiares, tá? Tchau, pessoal!